assim, uma atenção muito especial de vocês para nós fazermos esse trabalho juntos. A gente começa com uma reflexão, gente, de qual vocês entendam que deva ser o sentido da escola, né? Qual deva ser, para que é que a escola existe? Eu estou falando aqui, escutando aqui no computador da Flávia. Eu fico escutando meu eco aqui. Qual deve ser o sentido da escola? Porque a gente tem perdido o sentido das coisas mesmo, né? Isso é um processo, um problema do mundo contemporâneo, não é um problema só nosso, né? Qual deve ser o sentido das instituições que nós criamos? Nós temos criado instituições e a gente fica se perguntando qual deve ser o sentido dessas instituições. Isso é muito representado para a gente aí que faz parte desse universo cristão, do mundo cristão, em algum momento que Jesus é muito questionado, e Jesus foi por demais questionado quando ele não atendia a esses valores institucionais. E é muito engraçado que hoje, né, o movimento religioso seja um defensor da instituição, porque Jesus foi um grande instituinte, né? Ele criticou muito as instituições. E tem uma passagem muito significativa que ele está realizando curas no sábado e perguntam para ele se aquilo não feria, né, os mandamentos. Tenham atenção, gente, se os microfones não estão ligados, apesar que eu tenho como aqui desligar os microfones, não vou fazer isso agora. Não vou parar aqui. Mas tem microfone ligado aí, dá uma olhadinha se seu microfone não está ligado. E aí pergunto a ele, mas está certo tu curar no sábado, né? É inacreditável, né? A gente está curando a dor de um outro, está tirando a dor de um outro, e o institucional, o instituído vem dizer assim, mas pode curar no sábado? Como é isso, né? Eu posso aliviar a dor do outro no sábado? E Jesus fala, criado para o sábado, e não o sábado foi criado para o homem. Eu vou ampliar aqui, gente, para eu vou parar aqui um pouquinho para eu desligar os microfones todos, que eu posso fazer isso por aqui se eu tiver como anfitrião. Só um minutinho, tá? Espera aí. O Zoom tem esses desafios que a gente ainda não sabe muito mexer com ele, né? Deixa eu tentar fazer isso aqui. Desativar o som de todos. Aí daqui a pouco a gente ativa de novo, tá? Porque vocês ainda não sabem muito mexer com... E daqui a pouco a gente ativa de novo, tá bom? Eu vou voltar aqui à apresentação. Então, é interessante, né? Essa passagem é muito interessante, porque como é que a gente está aliviando a dor de um outro e aí... Peraí, gente, muita calma nessa hora. Isso, pronto. Como é que a gente está aliviando a dor de um outro e o institucional vem dizer, não, mas o instituído diz isso, né? E aí Jesus fala, olha, o sábado foi criado para o homem, né? O homem não foi criado para o sábado, né? Então, a gente traz essa reflexão aqui para a gente, para relembrar que as instituições foram criadas para o humano, e não o humano foi criado para as instituições. Precisamos ter esse cuidado, porque as instituições, e isso é uma corrente mesmo, a chamada corrente institucionalista, né? As instituições tendem a adquirir vida, e a gente passa a servir as instituições, e não o inverso, né? Não as instituições nos servirem. Isso é um cuidado muito grande que nós precisamos ter. Porque a tendência é que a gente sirva as instituições e não se sirva delas, né? Como foi citado aí na questão do sábado. Então, a gente vai perguntar qual é o sentido de uma instituição, que é a principal instituição socializadora para a polis, né? A principal instituição socializadora da nossa cultura é a escola, perdão, é a família, a primeira e principal. Mas a principal para a construção da polis, né, da cidade-estado, da hominização, da costura, né, a hominização, é a escola, indiscutivelmente. E qual é o sentido da escola? Né? A gente tem se perdido muito quanto ao sentido das coisas. Para ilustrar isso, e eu vou ser muito rápido, a gente vai usar uma metáfora, também pegando aí essa
nunca com uma conotação religiosa, por favor, não entendam assim, ainda quem o seja, não é esse o sentido, mas é uma figura comum no mundo, né? No mundo cristão, ainda pegando aí uma passagem de Jesus, que é de João 4, que ele também critica as instituições severamente, há uma crítica severa às instituições ali, porque ele se encontra com uma mulher samaritana, tem todo um contexto, que ele é proibido de passar, né, pela cidade, essas besteiras que a gente vai construindo. E aí ele está conversando com a mulher samaritana e ela fala que ela não pode seguir a doutrina dele porque ela não pode entrar em Jerusalém, e ela não pode ir ao Templo de Salomão, tal. E ele faz uma crítica severa às instituições nesse momento, falando que, enfim, aquele era um tempo, mas que haveria um outro tempo. Mas antes disso, um pouquinho, Jesus fala, pede água para ela, e ela fala, como tu pode me pedir água? Eu não vejo que sou samaritana? Porque eles não se batiam, apesar de todos serem judeus, né? E ela fala, ele diz a ela, ele responde a ela, pois é, mas a água que tu vai me dar vai saciar tua sede, tu vai sentir sede de novo. E eu posso te ofertar uma outra água, que é a água da vida. É isso aí que a gente vai fazer como recorte para pensar o institucional aqui, tá? O que é essa água da vida, né? Então, Jesus meio que está dizendo para ela, mas eu tenho uma água aqui para te dar, eu tenho algo que vai te saciar, né? E a gente tende a se perder com essas coisas, né? Porque se eu falo para você, olha, você é feliz, você tem vida plena, seja qual for o hebraísmo utilizado naquele momento. Você tem vida eterna, você tem vida plena, você tem vida em abundância, em outras palavras, você é feliz, você está vivendo uma vida feliz, você vai dizer, não, não estou. E então, esse representante dessa mística, dessa discursividade, fala, olha, é só você pegar a água da vida. Ok, é isso aqui que a gente quer como metáfora. Tá bom, aqui está o poço da vida, eu quero pegar a água da vida. Como é que eu faço para pegar a água da vida? A samaritana vai falar a Jesus, mas como é que tu vai me dar água se tu não tem um balde e uma corda? Ela não entendeu a metáfora, né? Ela estava muito ligada ao concreto. Mas vamos parar por aqui e entender isso, né? Assim, como é que a gente pega a água da vida? Como é que a gente responde essa questão? Qual é o sentido da escola, né? Para que a escola existe? Para que as instituições existem? Para que a gente existe? Para que a gente está aqui? Vamos pensar isso aí do nosso lugar de educadores. Vamos trazer essa reflexão para cá. Tá bom, então a gente tem que pegar a água da vida. Como é que a gente vai pegar a água da vida, gente? Olha, precisa de um balde e de uma corda, né? Ok, então é só pegar um balde, uma corda e a gente vai pegar a água da vida, saciar nossas sedes. Ok, legal. Mas você não tem um balde e não tem uma corda. Aí você fala para mim, mas como é que eu adquiro um balde e uma corda? Aí a gente fala, olha, você vai ter que comprar. Ninguém está dando balde e corda, sobretudo se balde e corda for o que dá acesso à água da vida. Aí você fala, então tá bom. Então eu vou comprar. Como é que eu faço para comprar? Para comprar você tem que ter dinheiro. E como é que eu tenho dinheiro? Para ter dinheiro você tem que trabalhar. Tá, mas como é que eu trabalho? Para trabalhar você tem que estudar. E então vai virando uma complicação, né? Então você tem que ir para uma cidade, chega lá, você tem que fazer uma formação. Aí você, feita uma formação, você trabalha, troca a sua força de trabalho por dinheiro e troca o dinheiro comprando o balde e a corda, né? Estamos aqui na Unieb e vamos ter aí a presença do telefone também. Só que a gente se perde, sabe? O objetivo da nossa reflexão é que, de repente, se eu parar e pensar, vem cá, para que é que escola existe? A gente já não sabe mais, porque a gente se perdeu procurando cidade, a gente se perdeu só estudando, a gente se perdeu só trabalhando, a gente se perdeu comprando balde de corda, e falei, tu tem água da vida? Não, não tem água da vida. São essas múltiplas armadilhas que a vida nos proporciona, né? Então, ao tempo em que a gente faz uma reflexão sobre a vida aqui, a gente está fazendo uma reflexão qual é o sentido da escola. É isso que a gente quer responder, né? Qual é o sentido da escola, né? O sentido da escola qual é, gente? Antes de dizer qual é o sentido da escola, eu vou dizer o que tem nos atravessado aí. Uns cuidados que a gente precisa ter. A gente tem sido atravessado por servir a escola e não servir-se da escola. O aluno tem sido atropelado por servir a escola e não servir-se da escola. Nós, gestores, temos sido atropelados por servir a escola e não servir-se da escola. E assim sucessivamente, nós na Unieb também.
a gente tem que fazer um esforço tremendo para não servir a Secretaria da Educação, servindo-se da escola. E todos nós temos esse grande desafio aqui, né? Então, o primeiro cuidado que a gente precisa ter, a gente serve ao sujeito pelo qual essa escola existe? A escola existe para quem, gente? A escola existe para o aluno. Pode ser que a gente tenha esquecido disso. A escola é uma instituição criada para servir a quem? Ao aluno. A algo muito específico dos alunos, que é o que nós vamos ver. Mas a gente tende a esquecer disso e começar a acreditar que a escola exista para atender os interesses dos profissionais da educação. Não que não deva, não possa e não deva, e que é muito importante, desde que ela atenda ao seu fim, que é servir ao aluno. E a gente tende a isso como o fim da UniEB, da Regional de Ensino, é servir à escola. Para quê? Para que a escola sirva aos alunos. Eu contei aqui, fazendo essa conversa aqui com a professora Cássia, eu contei para ela que eu levei o professor Rogério Córdova, pessoa muito querida, que a gente vai trazer muito para perto da gente. Eu levei um dia, pedindo que eu falasse para a educação integral, e eu levei o professor num dos dias. Eram 3 dias de formação, e o professor, no segundo dia, eu levei, ele escutou todo mundo, e depois ele escreveu um texto. Ele escutou todas as escolas, e ele escreveu um texto fantástico que eu dei para uma amiga. O texto é muito carinhoso, ele chama assim, Educação Integral ou Engodo Integral. O professor é uma pessoa muito crítica, né? Isso tem muitos anos, tem uns 6 anos, talvez. Mas ele escreveu um texto, e uma amiga que estava concluindo, estava na reta final, assim, estava na semana de defesa do doutorado dela, ela fala, Mauro, o professor Rogério diz mais nesse texto do que eu digo na minha tese em 4 anos de pesquisa, né? E uma das principais escritas do professor é quando ele fala onde estão os alunos no discurso dos profissionais da educação. Porque os colegas ali choraram, mas eles não aparecia a figura do aluno, e ela constantemente não aparece. Então, a gente precisa ter esse cuidado aí. Um segundo cuidado que a gente precisa ter é de não ser consumido por uma função de bombeiro. Isso é muito comum, a gente viver de apagar fogo em escola. É muito comum, né? Vocês vão falar, Mauro, mas se tu fala desse lugar de quem está no regional, tu está numa escola, eu vou dizer, gente, eu tive 18 anos à frente de escolas, né? Alguns de vocês trabalharam comigo nessas escolas, estava conversando aqui com o Marcelo, que trabalhou comigo em uma dessas escolas, e muitos outros, Ana Cláudia, que eu já tive na escola dela, ela relatou essa experiência, muitos outros colegas professores, né? A própria Rosilene, que estava conversando aqui no início. Então, é uma função muito árdua, né? Muito difícil. Mas que se a gente não se ligar na fita, como dizem os adolescentes, nós vamos ser absorvidos por um tarefismo. E é muito fácil ser tomado por um tarefismo numa instituição que é tarefeira, né? A instituição erra e a gente tende a errar em conjunto. Tá? É isso o cerne da nossa discussão. Mas qual é mesmo o sentido da escola? Qual é essa água? O sentido da escola, gente, é aprendizagem. É só isso, é garantir as aprendizagens. É só isso. Mas a gente se perdeu em tanta coisa. Eu tenho conversado com os colegas aqui da Unieb, eles falam, não, mas o próprio professor diz isso. Pode perguntar para o professor, o que é que você quer? O que a gente faz para resolver a educação? Vamos perguntar para o ERI qual a solução da educação. O ERI vai falar, é a avaliação formativa. Vamos perguntar para a Edileuza ou para o Tiago. Eles vão dizer, olha, são os currículos. É a interdisciplinaridade. Vamos perguntar para o pessoal da ludicidade. Eles vão falar, a escola precisa ser um espaço lúdico. E assim, gente, é um infinito. É um infinito de teóricos que pensam que a escola não funciona porque lhe falta sua área de conhecimento. E olha, o sentido da escola é garantir as aprendizagens. É isso. A escola existe para garantir as aprendizagens. É isso que é avaliado internacionalmente, nacionalmente, e é isso que a gente precisa se debruçar. Garantir as aprendizagens, que é o que a gente chama de escolarização, né? Porque educação a família faz, a escola faz. Escolarização, eu ia dizer, a escola faz, a família não faz, mas hoje a escola também está fazendo escolarização, né? São funções que estão se misturando aí. Mas qual é a instituição pensada na sociedade para garantir as aprendizagens? A escola. A escola escolariza, essa é a função da escola. Para garantir as aprendizagens, nós precisamos abandonar
essa parafernália que a gente construiu e fazer uma coisa muito simples. Muito simples. A coisa muito simples é sentar com o aluno, com a aluna, ver aonde ele está, o que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele pode, o que ele não pode, o que ele tem e o que ele não tem. É isso, e com base nisso, trabalhar em cima do que ele precisa. É esse o sentido da escola. É para isso que a escola existe. E aí, a gente não faz isso sem avaliação. E aí é uma avaliação formativa. A escola existe para fazer a avaliação formativa? Não. A escola existe para garantir aprendizagens. Mas, para garantir a aprendizagem, ela precisa desse meio, que é a avaliação formativa. Porém, esse é um assunto que nos assusta, porque a gente pensa que a avaliação é a avaliação do aluno, né? É só a avaliação do aluno. A avaliação, como está aqui na primeira imagem, alguém está avaliando ali o outro, né? E o outro está com a mão na cabeça, porque é muito ruim ser avaliado. A gente tem essa percepção equivocada de avaliação. Quando, de fato, a avaliação formativa é tudo que a escola precisa, né? É a gente saber onde a gente está, o que a gente já acertou, o que a gente precisa acertar. E aí eu faria toda uma discussão aqui psicanalítica, que eu não vou fazer, eu ia mostrar umas coisas aqui, mas eu já falei demais, eu vou passar a palavra para a Flavinha, mas para dizer por que estruturalmente, psiquicamente, a gente tem muito medo desse olhar do outro, né? A gente tem pânico do olhar do outro, a gente tem um receio muito grande. Eu não vou fazer, vou ficar aqui só as provocações, mas como a gente precisa desse olhar do outro, e como é difícil para a gente, como a gente se sente fragilizado quando é colocado a um olhar do outro. E o que a gente está propondo agora, e é o método do qual a Unieb vai se utilizar, é que a gente parta para um diálogo com a escola, um diálogo, como dizem os adolescentes, brother, amigo, né, sister, de dizer, olha só, tua escola está muito boa nisso, mas tua escola ainda precisa mudar nisso. Né? Escola tem uma dimensão que é das aprendizagens, ela existe para isso. Mas numa escola tem pessoas, né? Numa escola tem pessoas. Pessoas convivem, vivem com, e a gente precisa pensar as relações no espaço escolar. Para tanto, a escola precisa de lei simbólica. Para além do código, a escola precisa da lei símbolo. E a gente, esse coletivo que nós somos, vamos nos ajudar mutuamente a compreender um pouco esse fenômeno da avaliação. A Secretaria está propondo todo um processo de avaliação institucional, que agora a Flávia vai compartilhar um pouco com a gente, e eu agradeço muito a atenção de vocês, e vou ficar aí vamos ficar juntos aí, eu falo em nome da Unieb, né? Estaremos juntos aqui fazendo esse processo de auxiliar nessa avaliação institucional. Agradeço muito a atenção, a presença de vocês e vamos conversar, né, bater uma bola legal nessa manhã. Bom dia para todos, gente. Vamos passar para a Flavinha, que está aqui do meu lado. Eu vou... Meu eco aí, né? Bom dia. Eu sou a Ana Flávia, hoje estou na Uniplat, né, e com a função de articuladora de avaliação. Assim como o Mauro já deu início aí no processo sobre avaliação formativa, o que a gente precisa pensar e colocar em questão como está a nossa escola, nós vamos fazer uma apresentação para vocês da avaliação institucional, que é uma demanda que vem da casa, da sede, né? Mas na intenção de que nós não façamos somente como uma tarefa, mas como uma reflexão do momento que estamos vivendo na escola, tá? A Deise, que também é da Uniplat, vai iniciar, e depois, logo em seguida, eu continuo com vocês aí a apresentação. Deixa eu só apresentar os slides aqui. Pede para a Samara
ativar o som de todo mundo, para eu não começar como anfitrião. Ativar o som. Ou me tornar anfitrião. Tá, Samara, o Mauro está pedindo para você ativar o som de todos aí, que ele não está mais como anfitrião. Ou me tornar anfitrião, eu faço isso. Só um minutinho. Mauro, coloca aqui para gente os slides. Os slides? Uhum. Esse, era bom tu? Vem pra cá. Tu. Porque a Flavinha... Vocês estão me ouvindo bem, né, gente? A Flavinha está como... Tirar o som, não. Fernando dela. Ah, tá. Sou host de novo. Pode desligar lá. Pode fechar tudo. Pode colocar o fone que eu vou autorizar aqui agora. Pode? Pode. Eu vou... Gente, eu vou projetar aqui... Vamos lá.